Tudo bem de novo, pessoal? Nessa aula nós iremos falar sobre as etapas de um auto de prisão em flagrante. Ou seja, como uma prisão em flagrante ela é formalizada, como ela é documentada, como ela é lavrada. Pessoal, é importante que vocês acompanhem essa aula com a nota de aula que eu coloquei no Unifor Online, que é auto de prisão em flagrante, aliás, modelo auto de prisão em flagrante, ok? Pois bem, o artigo 304 é o que trata da formalização do auto de prisão em flagrante. E olha o que é que ele diz. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Portanto, pessoal, logo nesse caput do artigo 304, a gente vê que ressaltam dois sujeitos. O preso, a pessoa que foi capturada, e o condutor. E o que é que essa primeira frase do artigo 304 diz? Que o delegado deverá ouvir o condutor que conduziu o preso, né? E entregará a ele um recibo de entrega do preso, assim como o depoimento, as declarações que esse condutor prestou ao delegado de polícia. E a gente vai aí na página 3 dessa nota de aula e a gente vai observar justamente isso, né? Termo de depoimento em auto de prisão em flagrante que presta ao condutor José Mendes de Aquino. Ou seja, esse daqui é a ouvida do condutor, a primeira pessoa a ser ouvida no auto de prisão em flagrante. Ele é ouvido, o delegado registra o que ele falou sobre a prisão em flagrante, ele irá assinar juntamente com a autoridade policial, né, com o delegado e o escrivão, e será entregue a ele, pessoal, uma cópia desse depoimento, assim como o recibo de entrega do preso, que está lá na página 8. Certo? Recibo de entrega do preso. Ou seja, o condutor presta depoimento, aliás, o condutor conduz o preso, presta depoimento ao delegado, recebe o depoimento, uma cópia do depoimento que ele prestou e recebe também esse recibo de entrega do preso, que é uma forma do condutor comprovar que efetivamente entregou uma pessoa ao delegado de polícia. Isso serve eventualmente para evitar que o delegado solte o cara. Não, vai para embora. Tá entendendo? Preso, pode ir embora. Não, se ele fizer isso, ele vai correr sério risco de ser descoberto porque ele já entregou um documento ao condutor, certo? Então, o primeiro momento do flagrante, da formalização do flagrante, é a ouvida do condutor, a entrega do depoimento prestado ao condutor, né? Fica uma cópia no inquérito, né? No flagrante, outro vai com o condutor, e o recibo de entrega do preso. Continuando no caput do artigo 304. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita. Ou seja, além de ouvir o condutor, é necessário ouvir mais duas testemunhas que tenham acompanhado o condutor e o preso. Vejam, pessoal, que o Código de Processo Penal não diz duas testemunhas, mas utiliza a palavra testemunha no plural. Portanto, presume-se que são, no mínimo, duas testemunhas que devem ser ouvidas. E é justamente, pessoal, o que você vê aí na página 4. Termo de depoimento em auto de prisão em flagrante que presta a primeira testemunha, Francisco Adriano Gomes. Na página seguinte, termo de depoimento em auto de prisão em flagrante que presta a segunda testemunha, Francisco Fabiano Gomes, né? Nós temos aí também, nesse caso do exemplo que eu coloquei aí para vocês, pessoal, o delegado de polícia ouviu uma terceira testemunha, que na verdade é terceira testemunha e vítima, ok? Portanto, o delegado ouviu testemunhas. Eram necessárias somente duas, mas ela ouviu duas testemunhas mesmo e a própria vítima. Lembrando, pessoal, que não se ouve obrigatoriamente a vítima. Eventualmente, a vítima pode ter sido vítima de um homicídio, portanto, ela não será
ouvida por questões óbvias. Muitas vezes a vítima está muito debilitada em virtude do crime e não tem condições de falar. Então não há obrigação da vítima prestar depoimento no auto de prisão em flagrante, mas eventualmente ela pode ser ouvida sim, e ela pode ser condutora e pode ser testemunha. Ela não pode ser, naturalmente, o preso, né? O conduzido, porque aí não teria o menor sentido. Certo? Então, nesse caso aqui, o delegado ouviu o condutor, entregou a cópia do depoimento, um recibo de entrega do preso, ouviu 3 testemunhas, entre elas a vítima, né? E ouviu também, na página 7, o autuado Tício Pereira de Souza. Vejam bem, pessoal, que o Código de Processo Penal fala interrogatório, será interrogado. Lembrando que a palavra interrogar significa ouvir o suspeito. Existe o interrogatório policial, que se realiza no âmbito dos inquéritos policiais, e o interrogatório judicial, que ocorre no âmbito da ação penal. Portanto, só quem é interrogado é o suspeito. Lembrando, pessoal, que o auto de prisão em flagrante, ele compõe o inquérito policial. Nesse caso aí, é o documento que inicia o inquérito policial. Então, por último, vai ser ouvido o interrogado, que vai também assinar o depoimento e ele, naturalmente, deverá ficar preso, a não ser que hipóteses excepcionais aconteçam, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Volta aí para o 304. Colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal o auto. E aí é que a gente vai para a página 2. Certo? A página 2, o auto de prisão em flagrante, é onde o delegado de polícia, ele lavra definitivamente, onde ele diz que a voz de prisão dada pelos policiais, ela está sendo ratificada aqui nesse momento, razão porque considerei que a prisão em flagrante ela foi legal. E aí você vê que nessa primeira página, na verdade na página 2 do documento, é o último documento que o delegado faz. Depois que ele ouve todo mundo, ele se convence que a situação é flagrancial e, portanto, ele ratifica a voz de prisão dada. E é exatamente o que a gente vê aí no teor desse documento contido na página 2. Portanto, pessoal, condutor é a pessoa que conduz o preso à presença do delegado. Testemunhas são as pessoas que estiveram presentes. Mas e se não houver testemunha presencial do fato, pessoal? O artigo 304... parágrafo 2º, diz expressamente o seguinte: a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Portanto, cai por terra aquela regra de que você tem que ter testemunhas presenciais do flagrante. Não é necessário, porque aí você exigiria pelo menos 3 pessoas, condutor e testemunhas. Não é isso. O Código de Processo Penal diz que, não havendo testemunhas, o condutor conduz o preso à presença do delegado e o delegado ouvirá 2 testemunhas de apresentação. E o que são testemunhas de apresentação? São testemunhas que viram o condutor conduzido o preso à presença do delegado. Pode ser uma pessoa que esteja entregando uma quentinha para um familiar na delegacia, ou uma outra pessoa que estava lá lavrando um BO, um boletim de ocorrência na delegacia. E o que é que essas pessoas vão dizer? O que elas viram? Elas viram crime? Não viram. Elas vão dizer que estavam na delegacia, fazendo BO, entregando uma quentinha, quando viram um preso sendo levado à presença do delegado. Nada mais do que isso. Ok? Portanto, não é necessário a presença de 3 testemunhas visuais do flagrante. Não é nada disso. Lembrando que o preso ou conduzido, ele deverá ser advertido de todos os seus direitos constitucionais, especialmente o de que tem o direito de ficar calado. Na página 9, pessoal, a gente tem justamente a chamada nota de culpa. Como eu disse, a nota de culpa tem que ser entregue no prazo de 24 horas. E é o documento que o preso vai utilizar para demonstrar que ele está preso, um documento oficial. E lembre-se que a nota de culpa, ela não é uma assunção de culpa, porque o preso ele tem que assinar o recebimento dessa nota de culpa. E muitas vezes ele fica com medo. Poxa, eu acabei de negar que eu pratiquei o delito e o delegado vem me entregar essa
essa nota de culpa para eu assinar, e aí, o que é que eu vou fazer? Eu assino ou não assino? O nome nota de culpa me parece um tanto quanto equivocada, né? Deveria ser nota de ciência da prisão, ciência da prisão. Mas o fato é que o nome é nota de culpa. Mas não tem nada demais. Veja o que é que tem no teor dela. Ó. Faz saber a Tício, brasileiro, solteiro, né? E vai na qualificação, que o mesmo se acha preso por infração ao artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do Código Penal. Ocorrida a infração aos 10 minutos do dia tal, na Avenida L, Conjunto Zé Walter, Fortaleza, Ceará, tendo sido lavrado competente auto de prisão em flagrante, tombado sob o número tal, no qual foram condutor fulano e testemunhas Beltrano, Cicrano e vítima um outro fulano. O preso assina na nota de culpa esse teor. Ou seja, ao assinar isso, ele não está assumindo nenhum crime, certo? Mas muitas vezes ele percebe, ele pensa que se trata de assumir a culpa e evidentemente acaba não assinando. Nesse caso, o que é que o delegado faz? O delegado entrega a nota de culpa de qualquer jeito e pede para que uma pessoa assine o recebimento e vai constar lá a seguinte observação: o preso se recusou a assinar a nota de culpa, todavia ela foi entregue ao mesmo, ainda assim tendo assinado e presenciado a entrega fulano e Beltrano. Aí essas pessoas chegam lá e assinam a nota de culpa, né, no lugar do preso, onde demonstram que a nota foi entregue, mesmo sem assinatura do preso. Uma pergunta que se faz, pessoal: o delegado pode relaxar o auto de prisão em flagrante? A doutrina, quase que de maneira pacífica, entende que não, ou seja, o delegado não pode relaxar, porque o relaxamento, pessoal, é entender que o flagrante é ilegal, e o delegado ele não pode lavrar um flagrante depois de entender que é ilegal. Nada impede, evidentemente, que o delegado não lavre o flagrante se ele entender que a captura foi irregular, foi ilegal. Vejam só, uma pessoa só pode ser presa em flagrante naquelas situações do artigo 302. Se, por um acaso, nenhuma daquelas situações encontram-se presentes, a prisão é ilegal. Razão porque o delegado não deve lavrar o auto de prisão em flagrante. Portanto, ele pode deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante, não lavrar e depois relaxá-lo. O relaxamento, depois de lavrado, vai caber à autoridade judicial e não mais ao delegado, por razões óbvias. O delegado pode conceder liberdade provisória? Pode sim. Esse assunto deverá ser tratado num outro encontro nosso, quando a gente falar de liberdade provisória, que se divide em liberdade provisória com fiança e sem fiança. A liberdade provisória com fiança, pessoal, pode ser deferida até pelo delegado de polícia, mas desde que o crime tenha pena máxima até 4 anos. Que não foi o caso desse exemplo de auto de prisão em flagrante que a gente viu aí, porque se trata de roubo. E o roubo, salvo engano, tem pena de 2 a 8 anos. Se fosse um furto, furto simples, pena de 1 a 4, ou seja, pena máxima até 4 anos, o delegado, em tese, poderia conceder a liberdade provisória com fiança, ou seja, estipulava a fiança e em seguida soltaria o preso. Na verdade, deixaria de recolhê-lo à prisão. Portanto, quando se tratar de crime afiançável com pena até 4 anos, o delegado poderá conceder a liberdade provisória com fiança e o preso não será preso, ele terá a sua liberdade provisória concedida. E o juiz poderá conceder a liberdade provisória? Evidentemente que sim. Já disse mais de uma vez nos vídeos que eu apresentei aqui para vocês que o juiz ele receberá o auto de prisão em flagrante e num prazo de 24 horas ele realizará a audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, ele pode relaxar a prisão, ele pode converter o flagrante em preventiva ou ele pode conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Lembrando que o delegado ele pode conceder fiança até quando o crime tem pena máxima superior a 4 anos. Ele só não poderá conceder fiança se o crime for inafiançável. Por último, quais são as autoridades que podem lavrar um auto de prisão em flagrante? O artigo 307, pessoal, ele diz que tanto pode lavrar um auto de prisão em flagrante o delegado de polícia ou o juiz, se o crime foi praticado na sua presença ou contra ele. Eu percebo que esse artigo 307 perdeu a aplicação, porque desde 1993 eu estou formado e nunca vi um juiz
realizando a formalização de um auto de prisão em flagrante. Mas o artigo 307 prevê a possibilidade da lavratura do auto por parte do magistrado. E se o delegado perceber que, no caso concreto, a pessoa que foi presa agiu sob o manto de alguma excludente da ilicitude? Legítima defesa, por exemplo. O delegado poderá deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante? A jurisprudência e a doutrina entendem que não. Para o delegado, bastam 2 requisitos para ele lavrar o flagrante. Primeiro, houve prisão em flagrante nas situações do artigo 302? Houve. O fato pelo qual a pessoa foi presa em flagrante é crime? É. Então, se foi crime e a situação é flagrancial, o delegado já deve lavrar o flagrante. Eventual legítima defesa ficará a sua análise a cargo do juiz na audiência de custódia. E, convencido disso, ele poderá, se for o caso, conceder a liberdade provisória. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Aliás, curtam, comentem, compartilhem. E até o próximo vídeo, ou até o próximo encontro presencial, que eu estou muito ansioso para que isso aconteça. Falou? Lara, a brincadeira hoje é pedra, papel, tesoura. Mas quem perder, coloca a cabeça dentro dessa toalha. Tá? Porque quem perdeu, coitado, né? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pedra, papel, tesoura... Ai! De novo! Venha! Sente! Sente! Pedra, papel, tesoura... Vai, de novo, senta direito. Pedra, papel, tesoura. Ai! Ai! Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ai, meu Deus! Ai, mais uma vez. Quantas vezes eu já caí? Quantas vezes Vai, Lara, vamos lá. Quantas vezes eu perdi? Eu perdi 3. Vai. Vai. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Vai, senta. Mas só pra quebrar o meu. Água. Última vez, você já ganhou. Última vez, pra ver se eu consigo fazer com você. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Olha! Mais. Vai. Pedra, papel, tesoura. A pedra, papel, tesoura. Aleluia, aleluia, aleluia. Não. Se despede do pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Vamos lá, aqui do lado. Tchau, pessoal. Tchau.